No passado, apareceu o primeiro kaiju, um monstro gigante vindo do mar que causou muita destruição por onde passou. Sem saber como reagir a tal ameaça, o mundo, em vez de guerrear pela segunda vez, uniu suas forças para deter tais criaturas. A princípio, criou-se uma super equipe que conseguia ficar gigante e combater monstros usando artes marciais. A iniciativa não deu tão certo. Havia muitas baixas, desde o início do procedimento até a batalha em si. Foi pensando em uma outra solução que tais equipes começaram a pilotar mechas, mais bem equipados e mais seguros, sem precisar de anos de modificações corporais e efeitos colaterais. Até que em 1995, o Monstro Zero, o maior kaiju de todos, é derrotado e o mundo agora respira em paz. Porém, as super equipes, ou melhor, os Super Sentais, continuam a existir. A burocracia para se tornar um não é tão rígida como antigamente. Basta baixar um app, rolar até a tela final, aceitar os termos e condições e pronto. Agora você vai poder ser um super-herói, um Sentai, que vai poder ser solicitado para diversas missões, como ser fiscal de loja e faxineiro. Essa é a premissa de Shin Zero, uma uberização do Super Sentai, ou se preferir de Power Ranger, um ótimo tema para se falar da precarização atual do trabalho e da vida de 5 jovens com muita garra e determinação. Shin Zero é um mangá francês e eu acho importante começar a falar sobre isso, porque, para quem não sabe, a França teve uma febre de tokusatsu muito parecida com a brasileira na época da Manchete. Em vez do sucesso ter começado com Jaspion e Changeman, o sucesso do gênero começou por lá com a série do ano anterior, Shondesh Bioman, a série Super Sentai de 1984, e que até mesmo o ator de Jaspion aparece em 2 episódios. Bioman fez tanto sucesso por lá que quando outras séries Super Sentai chegaram à França, no caso Lifeman e Maskman, elas foram chamadas de Bioman 2 e Bioman 3, mesmo que não tivessem nenhuma ligação narrativa com a série de 84. Essa mesma malandragem foi feita aqui no Brasil com a chegada da série Spilvan, que era chamada nos comerciais de Jaspion 2. Tokusatsu fez tanto sucesso na França que a Xuxa deles apareceu em algumas séries. No caso, ela era essa loirinha que aparece em Jiraiya, por exemplo. Como as séries são bem próximas e muitas das séries foram as mesmas, a proximidade com a nostalgia brasileira da época da Manchete é bem grande com essa obra francesa. Vemos o Warren e Heloísa se formando no ensino médio, e agora eles têm aquele péssimo momento da juventude que você não sabe o que quer, mas tem que decidir o que irá fazer para o resto da sua vida. O Warren conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade. Heloísa não teve tanta sorte, mas quer sair de casa. Seus pais são muito conservadores e ela quer liberdade, usar as roupas que quiser, fumar e sair com outras pessoas. O trabalho mais fácil de se conseguir é o de Sentai, assim como o de Uber. É só instalar o app, fazer a inscrição e comprar um equipamento, e aceitar os pedidos que aparecer. Ela não sabe lutar nem nada do tipo, então só irá aceitar missões fáceis,
como por exemplo de fiscal de loja. Tudo é válido para sair de casa quando se tem pais conservadores. Warren não precisa disso, mas ele é doido na vizinha e resolve fazer esse bico também para passar mais tempo com ela. Como o serviço paga pouco, geralmente ele trabalha de graça, pois o dinheiro da passagem do lanche consomem tudo que ganhou no dia. Familiar? Pois é, essa é a realidade de muitos brasileiros. Trabalhar o dia inteiro apenas para conseguir almoçar. Então, para diminuir os custos, ambos resolvem morar numa pequena república de heróis, liderada por Satoshi, um rapaz responsável e determinado, que quer mais segurança e direitos trabalhistas para os Sentais, e que quer saber mais informações do que aconteceu com os kaijus, porque sumiram e nunca mais voltaram. Alguém está estudando isso? O governo está escondendo alguma coisa? Satoshi é um grande fã das equipes Super Sentai e fica revoltado que ninguém lembra dos heróis ou de quem derrotou os monstros. Lembram sempre apenas do kaiju, que são matéria de escola e estampam as latinhas de refrigerante. Esse comentário casa perfeitamente com os filmes de kaiju, porque, por mais interessante e complexo os personagens humanos sejam nesses filmes, eles são completamente obliterados pelo carisma do monstro, e pouca gente se lembra dos personagens humanos ou sequer dos seus monstros. O mesmo acontece, por exemplo, em filmes de slasher. Eu amo os filmes do Jason, do Fred, do Chuck, e muito pouco lembro dos humanos que esses slashers mandaram de Vasco. Ainda temos Sofia, prima de Satoshi, e que é mãe solo. Entrou nesse emprego para conseguir mandar dinheiro para o filho, do qual a avó cuida, e para mostrar para a juíza que agora pode cuidar do seu filho. Não é dito com clareza, mas provavelmente ela teve uma depressão pós-parto, da qual tentou desviver o próprio filho. Pode parecer absurdo e um tanto pesado, mas não é incomum que pais e mães muito jovens de filhos não planejados e que ficam muito sobrecarregados por conta da família e por conta de emprego, tente fazer esse tipo de coisa. Eu tô falando isso de coração porque já aconteceu um caso muito próximo a mim e isso nesse quadrinho acabou me tocando porque eu já vi isso acontecer. E temos Nick, uma aluna da mesma sala de Warren. Ela já reprovou de ano e continua indo mal nesse. Todos acham que ela é burra ou escolheu a profissão errada, mas não é o caso. Ela sai à noite escondida, vestida de Sentai, para escoltar mulheres que voltam para casa muito tarde e podem sofrer algum tipo de assédio. Sua avó foi uma Sentai na época dos gigantes e hoje sofre de efeitos colaterais, tendo parte do seu corpo crescendo contra sua vontade. O mangá usa esse cenário de heróis para tratar da relação desses 5 jovens. E eu acho que ele está mais do que certo em fazer isso. A potência de qualquer quadrinho de super-herói está sempre na novelinha e no drama pessoal de cada um dos personagens. E não no porradeiro. Vide o X-Men do John Byrne, por exemplo. Antes de pensar em gastar, pense na fatura do cartão. Ainda tem os Funko Pop e o gibizinho que tu comprou na Amazon. Agora, se você quer gastar um pouquinho mais nesse Natal, consigo mesmo ou presentear alguém querido, não deixe de usar o nosso link da Amazon, que está no primeiro comentário fixado,
porque ele ajuda demais aqui no canal. Você pode comprar qualquer coisa, um Funko Pop, um gibizinho ou mesmo uma geladeira. Qualquer coisa a gente tem um cashbackzinho que ajuda pra caramba. E se você também quer colaborar de um outro jeito, seja um membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99 você tem vídeos exclusivos. Esse ano a gente fez 13 vídeos exclusivos aqui pro canal. Eu tô tentando lançar todos até a primeira semana de dezembro. E eu tenho certeza que você vai se interessar por esse daqui. O Aren, apesar de ser um aluno de química promissor que poderia se dedicar somente aos estudos ficando na casa dos pais, resolve se arriscar por uma merreca só para ficar perto da garota que gosta. Heloísa, por sua vez, não tá nem aí para ele. Quer experimentar a vida longe da vista dos seus pais, fumar, se aventurar, fica caidinha pelo Satoshi e tem ganho uma grana a mais às escondidas com câmera privê. Ganha mais, inclusive, do que agindo como Super Sentai. O que faz todo sentido, né? Imagina num mundo em que você vê um Power Ranger em toda esquina. Acredito que o fetiche mais comum seja em roupa de látex. Heloísa está até mesmo dando uns pegas às escondidas na Nick. Ou seja, não sobrou nada mesmo pro Betinha do Aren. Ou melhor, né? Sobrou a mãe solo e gordinha, a Sofia. Tá, isso soou muito Red Pill Ranger. Aquele one shot que eu comentei num short por aqui. Satoshi aparenta ser um líder responsável e inteligente, mas ele está longe disso. Seus planos beiram o infantil e coloca até crianças em perigo, só para descobrir o segredo dos kaijus pós-1995. E ele descobre. Os kaijus continuam ali, só que pequenos, do tamanho de um plâncton. A gente bebe eles na água e nunca fez mal. Pode ser uma outra espécie, parte de algum kaiju que morreu, ou até cocô deles que estava no mar. E o governo nunca escondeu isso. Está em qualquer publicação científica sobre o assunto. Ele que nunca parou para ler. Acredito que essa determinação sobre a valorização dos sentais e a preocupação com a volta dos kaijus seja que seu pai foi o Red Strike, o herói que venceu o King Zero, o último kaiju, mas isso ainda não foi respondido. A história aparentemente se passa na França, mas claro que a gente reconhece ali um monte de elementos japoneses. Afinal, toda a quadrinização foi feita pensada no mangá. Mas existem outros elementos que remetem ao Japão, além dos mais óbvios. Esqueça roupa de borracha, monstro, mecha. O que mais lembra realmente o Japão quando você está lendo esse quadrinho é o maximalismo. Todo quadro tem um monte de itens empilhados. As latas e letreiros têm um monte de informação. As revistas têm um monte de personagens. E isso é tipicamente de japonês fissurado em cultura pop. Tipo, é só você olhar o meu quarto. É um retrato desse maximalismo japonês fissurado em cultura pop. Que eu sou, um otaking. Não é dito, mas provavelmente o Japão é o país mais influente desse mundo. E aí toda a cultura maximalista e de marketing, se aproveitando ao máximo da cultura pop, é colocada no quadrinho de forma silenciosa, da qual você vai perceber apenas tendo familiaridade com isso. Claro, quem é fã de Tokusatsu vai perceber uma enxurrada de referências, principalmente as séries que passaram na França, como Bioman e Exor, ou melhor, Giaban. Só que a Comic Zone preferiu deixar como os franceses
gosta de chamar o detetive espacial. E claro, tem também um monte de referência aos filmes do Godzilla. Acho que é o que mais tem referência. Só que uma coisa interessante nesse quadrinho é que eles não dataram a primeira aparição do Kaiju com a data do primeiro filme de Godzilla, que é de 54. Não, eles determinaram que o primeiro Kaiju a aparecer foi em 1933, fazendo uma referência ao King Kong. Eu achei isso bem legal e bem acertado. E uma coisa muito curiosa é que eles usaram alguns nomes oficiais de monstros, como por exemplo, Baragan e Anguila. Tipo, isso não dá processo? Shin-Zero saiu aqui no Brasil pela Comic Zone. A história será concluída em 3 volumes, mas apenas o primeiro volume saiu lá na França por enquanto. Então dá tempo de você comprar e acompanhar isso aqui ao longo dos anos, e não vai ficar nem tão custoso assim. Eu acredito que cada volume vai homenagear uma franquia diferente. E eu acredito que o volume 2 vai ser uma homenagem a Kamen Rider. Eu digo isso por conta de um gancho que foi deixado aqui no final dessa história. E se eu tiver mais certo ainda, o terceiro volume vai ser uma homenagem aos Metal Heroes, principalmente ao Gaban. O que faz todo sentido, porque essa série fez muito sucesso por lá, e acredito que vai soar muito como uma homenagem a Jaspion, a nós brasileiros, por conta dessa nostalgia quase irmã que a gente tem com a França. Então, se você se interessou por Shin-Zero, não deixe de comprar no nosso link da Amazon. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Lembrando que não pode ter nada no seu carrinho. O que retorna pra gente, me ajuda e me motiva a continuar aqui no canal. Até porque eu não tenho editor, eu tenho que trabalhar. E eu gasto bastante do meu tempo fazendo pesquisa, editando e gravando esse vídeo. Não é aqueles vídeos que eu só abro a câmera e falo um monte de bobagem, como a maioria dos canais de anime por aí. E se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, manda esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. É isso aí, até a próxima!